Saudação de paz para a igreja. Aleluia. Esse lugar aqui é santo. Por ser santo, eu pelo menos, toda vez que venho aqui, a barriga dói, as pernas tremem. E estava ali quando o pastor falou: você vai pregar? Eu falei: não, pregar não, é assim. Acabei de chegar, fazendo molhado no banho. Aí foi atrás uma saudação. E eu venho com essa saudação já de um mês atrás. Estava no meu coração o desejo de trazer algo que nós estamos vivendo. Eu acho lindo quando os ministros vêm aqui e trazem a mensagem dentro da palavra, cercado de conteúdo, e tenho muita vontade de exercer da mesma forma. Porém, me falta talvez vergonha na cara, porque eu falo tempo por causa do meu trabalho, mas se a gente quiser, a gente faz. E eu não tenho esse conhecimento tão profundo da palavra do Senhor. Então, quando eu venho aqui na frente, eu trago muito aquilo que eu vivo. Eu trago muito aquilo que a gente passa, pois a gente vive debaixo da mão de Deus. Eu sou um milagre na mão de Deus. A minha família é um milagre na mão de Deus. Se eu vim aqui para testemunhar o que ocorre, o que ocorreu com a minha família, com o que acontece em nossas vidas, o meu testemunho teria que ter uns 2, 3 dias para dizer, porque da onde eu vim, da onde eu cheguei, o que aconteceu, o que se passou e o que passa ainda, eu tenho a plena convicção que é a mão de Deus em nossas vidas. E há um mês e pouco atrás, nós tomamos um susto muito grande em casa. Minha esposa acordou numa situação muito ruim, a diabetes dela subiu demais, não tinha controle, não tinha esse cuidado, porque nunca tinha tido problema algum, e o elemento surpresa nos pegou. E passamos dias ali, aquela semana, principalmente os primeiros 4, 5 dias, de uma aflição muito grande. Eu já falei, vou repetir, eu perdi minha família com 21 anos. Eu perdi meu pai em junho, e perdi minha mãe em março, muito rápido, com doença, foi assim, de filhinho de papai a órfão, de ter tudo a ter que correr atrás de tudo. Então, quando eu constituí família, a glória de Deus, eu tenho 39 anos de casado. E são 39 anos que a cada ano eu olho para o céu e falo muito obrigado. Porque só dá valor quem perde. Eu vivi sozinho, eu perdi a família. Então quando você perde a família, você vê que a tua base já é. Aí vai quem te abraça? Tudo que não presta. E quando eu consegui constituir família, eu entendi o preço, o valor que é ter uma família. Eu procurei fazer tudo da maneira mais correta possível, para que o resultado fosse esse, 39 anos de casado, e não ficar mais complicado aí. E quando eu vi minha esposa naquela situação, eu fiquei muito abatido, muito preocupado, porque verdadeiramente quando a gente casa e fala que é a nossa outra metade, isso para mim, é tudo, é pura verdade. Não sei viver sem essa esposa que Deus me deu. Não me vejo, não consigo me ver. E aí o Senhor me colocou o Salmo 13. Eu falei até para o pastor certa vez. É um salmo que eu acho que vocês muito poucas vezes viram ser notificado, mas eu estava nessa situação como Davi estava. É um salmo que Davi cantou ou fez essa poesia para o cantor Mori, e diz assim, Salmo 13, o primeiro verso diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando encontrarás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atente em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus.
Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, indo eu a vacilar. Até o quarto. Eu estava nessa situação, eu olhava para o céu e falei assim, olhei até quando? Porque já estava passando por um processo difícil. Era todo dia um leão, todo dia um urso, todo dia uma dificuldade. E já não estava nada fácil. Por isso, o nosso relacionamento também não estava bem. Porque havia muita cobrança, havia pouco diálogo, havia muito cansaço, tanto do físico como do espiritual, a ponto do dia que ela passou mal, ela comentar que a gente não estava mais se entendendo e seria melhor para a gente era se separar. E aí, logo em seguida, veio essa situação da doença, e aí eu entendi a mão de Deus nessa situação. Às vezes Deus ele tem seus meios, suas formas de falar conosco. Às vezes ele é necessário nos dar um atraso, nos trazer algum prejuízo, nos trazer a dificuldade pela qual humanamente a gente para mim não vai dar. Não sei quanto a vocês, amados, mas eu muitas vezes falei, para mim não dá, eu não vou conseguir. Quem sou eu? E eu, quando esse salmo estava no meu coração esses dias todos, porque eu estava agoniado, eu tinha problemas e vi minha esposa muito debilitada. Aquilo acabou comigo. Aquilo deixou eu numa situação bem vulnerável e sem saber o que fazer. O pastor na época ele não estava bem, eu não liguei para ele. E simplesmente confiar em Deus. E aí vamos fazer segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dos médicos, e no qual foram postos por Deus. E fomos fazendo, e fomos executando tudo que nos mandava, orando, e o cuidado, o tete a tete, cuidado na hora de dormir, cuidado. Eu passei noites com ela sem dormir, na preocupação e cuidando dela. E o Senhor me fez ver o quanto é importante cuidar, o quanto é importante você valorizar, o quanto é importante você deixar as mazelas do dia a dia, as coisas naturais, para prestar atenção naquilo que foi dito lá atrás, que aquilo que Deus uniu, o homem não tem direito a separar. E eu tenho plena certeza que a minha união com a minha esposa foi Deus que uniu. É outro testemunho, é outra história, mas naturalmente não daria para estarmos juntos. Mas Deus assim o quis, Deus assim estabeleceu, Deus assim fez milagres na nossa vida para a gente constituir-se família. E no Salmo, aí no 13, no 5º verso diz assim: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. E cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. E aí eu percebi que o Senhor estava querendo falar comigo. Porque minha oração era só choro, minha oração era só lamentação, meu choro era só desespero, o meu choro, a minha oração era de súplica. Mas no final ele me trouxe a sério. Confia em mim. Continue me adorando, continue me louvando, continue acreditando. Aleluia. E para a glória de Deus. Se passou já um mês, foi estabilizada através dela, está bem, para a glória de Deus. Estamos fazendo os exames, estamos se cuidando, sim, mas hoje passamos por esse processo, por essa chuva, por esse temporal. Mas o que nos restou foi entender que
Eu sou dela, ela é de mim. E coisa alguma. Fala o nome dos dois médicos que Deus levou lá na tua casa. Fala o nome dos dois médicos que Deus levou na tua casa. Pastor Paulo esteve dando. Quando passou a tempestade, pastor, ele encostou. Mas o meu amigo aqui ficando, né? E eles trouxeram no resultado dos exames que nós fizemos. Nosso amado ali nos deu no norte, nos deu uma direção. Nós fomos nessa direção, nós entendemos, oramos a Deus antes de tomar a atitude. Lógico, já falou, e vai ficar em Deus a comprovação. E fizemos segundo nosso amigo ali falou, e com certeza isso nos trouxe uma melhoria muito mais rápida. E minha esposa voltou a trabalhar, embora reduzidamente, porque eu não quero mais trabalhar. Quer dizer, eu quero resumir o seguinte, amados, que às vezes nós estamos passando por um processo difícil, às vezes acontece uma situação contrária. Eu perdi meu pai e minha mãe, como disse, e hoje eu dou glória a Deus por isso. Aí você fala, mas como assim? Porque se meu pai e minha mãe continuassem vivos, eu não seria o que eu sou hoje. Tem hora que o Senhor tem que colocar uma enfermidade, tem que colocar um cárcere, tem que colocar numa situação onde você não tem acesso nem condições de reverter. E aí você consegue testemunhar que o leão te jogou porque o Senhor era com Daniel. Aleluia. Que a fornalha não queimou porque o Senhor era com os meninos. Que José saiu de casa daquele jeito, os seus traindo ele, mas o Senhor tinha um propósito que no final ele viraria um governador. Então eu quero deixar para a igreja que independente da situação. Mas eu estou na bênção, amém. Mas se um dia mal chegará, viu? Essa própria Bíblia nos garante. O próprio Salomão fala a respeito do dia mal. Mas só quando chegar esse dia mal, entende e saiba, tu tem crédito no céu. Entende e saiba que confia no Senhor, entrega na mão deles e Ele te dará a vitória. E eu agradeço a oportunidade de expressar o quanto eu sou grato a esse Deus. Expressar o amor que o Senhor colocou no meu coração por aquela mulher. E fazer entender o quanto nós somos importantes e o quanto nós somos fortes juntos. E por esse processo tão delicado, hoje eu louvo a Deus por ter passado por tudo isso. Porque Ele me deu vitória em nome de Jesus.